Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um trabalho e esse trabalho vai ser de acordo com a nossa matéria pré-programada. Vamos assistir a videoaula sobre geometria plana na área de matemática e vamos ver primeiro perímetros e áreas. Espero que vocês aproveitem a primeira aula de figuras planas, então. Até a próxima. Vamos lá, gente. Muito bem. Nessa aula, a gente vai ver o início do cálculo de medidas de comprimento, perímetro e medidas de superfície, que são as áreas, né? O perímetro de figuras planas pode ser definido dessa forma. Perímetro é a medida da linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. A gente poderia dizer também, de uma maneira mais simples, que é a soma dos lados de uma figura. Então, vamos ver no slide seguinte uma animação. Muito bem. Perímetro, então, por exemplo, nesse retângulo é uma figura de 4 lados, 2 de um tamanho, 2 de outro, onde os ângulos são de 90 graus nos cantos. Então, se eu pegar a medida do lado L, a medida do outro lado Lzinho, somar, ao outro lado L maiúsculo de novo, somar, e o outro lado, somar também, eu vou obter o perímetro do retângulo, que é a soma da medida dos 4 lados. Então, perímetro é a soma 2L mais 2L maiúsculo, 2L minúsculo. Se a figura for diferente, por exemplo, for um triângulo, a questão é a mesma. O perímetro é a soma do lado 1 mais o lado 2 mais o lado 3. Como qualquer outro triângulo ou qualquer outra figura, você soma a medida dos lados. Para figuras planas com lados retos, podemos calcular o perímetro pela soma da medida dos seus lados. Para a circunferência, o perímetro é calculado pela relação entre o diâmetro e o comprimento. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar aquele número π, que a gente conhece, já falamos sobre ele. Como o comprimento é o equivalente ao perímetro, a maneira de se calcular o perímetro de um círculo seria calcular o comprimento. Esse comprimento, fazendo uma multiplicação cruzada aqui, ó, você vai ter C igual a π vezes D, onde D é o diâmetro do círculo. Diâmetro é a mesma coisa que 2 raios. Logo, a gente obtém uma fórmula ou um processo mais ou menos conhecido. Então, quer dizer, você vai seguir o caminho em volta, é o perímetro, que é 2π vezes o raio. Já que até agora está tudo bem, vamos então a uma tabela. Essa tabela vai determinar todos os tamanhos e todas as formas de se medir o perímetro. De algumas figuras, logicamente. Então aí eu tenho, ó, para o triângulo, o perímetro é a soma dos 3 lados. Para um quadrado, o perímetro são 4 lados iguais, logo é 4 vezes o tamanho de um lado. Para o retângulo, a gente já mostrou agora há pouco. Para um paralelogramo é a mesma coisa do retângulo, né? Na verdade, o retângulo é um paralelogramo. Para um losango, é praticamente igual ao quadrado, né? Tem os 4 lados iguais. E para uma figura, por exemplo, trapézio, aí você tem 4 lados e somaria os 4 lados, independente dos valores. E como eu falei, para o círculo, o comprimento total é 2π vezes o raio. Será que é preciso decorar tudo isso? Não, lógico que não. Você deve ter à mão o valor, as medidas e as fórmulas para que você possa usar. Importante saber que isso é um conhecimento básico. Sim, é melhor deixar anotado no caderno, concordo com você. As fórmulas devem estar sempre disponíveis para você usar, certo? A área de uma figura plana
é um conceito matemático que pode ser definido como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Na verdade, área é medida de superfície. Área, a gente não mede, a gente calcula. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo, onde os lados são 3, o lado menor, e 6, o lado maior. A unidade de medida, aqui, ó, 1 metro por 1 metro, é chamada de metro quadrado. Então, 1 metro quadrado é um quadrado com 1 metro de lado. Se eu usar esse quadrado sobre esse desenho, vejam, eu vou ter 6 quadrados de comprimento e 3 quadrados de largura. O total, eu terei 18 quadrados. Logo, a área do retângulo é o comprimento 6 multiplicado pela largura 3, que vai me dar os 18 metros quadrados, ou 18 quadrados de 1 metro. Num triângulo, um triângulo qualquer, tá? A base é 6 e a altura é 3. É como se fosse aquele retângulo cortado. Olha só, se eu usar a medida 1 metro quadrado, dá para perceber que ele não é exatamente uma figura que eu posso quadricular como eu fiz com o retângulo. Mas, se eu completar, mesmo de forma imaginária, vocês vão ver que eu tenho metade desse triângulo e a outra metade igual, formando parte do retângulo. Essa metade com a outra metade formando outra parte do mesmo retângulo. Vejam que esse triângulo original é do mesmo tamanho que o triângulo que eu, por acaso, coloquei. Essa parte e essa parte, se eu juntar as duas, vai ficar igual a esse de baixo. Então, como está dizendo o nosso coleguinha aqui, a base vezes a altura dividido por 2 é exatamente a mesma fórmula que a gente usou para a área do retângulo lá, que era lado L vezes L, só que como é a metade do retângulo, eu divido por 2. Então, fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Nesse caso específico, 6 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 9 metros quadrados. Falando do círculo, vejam só, um círculo é uma figura onde você tem, por exemplo, um raio, né, que é a distância do meio até a beirada aqui, e você tem, por exemplo, aqui ele está dividido em partes. Se você juntar essas partes, as partes verdes e as partes bege aqui, vamos dizer assim, vocês estão vendo que juntando, quer dizer, ele foi dividido em partes, quando você junta, você vai chegar perto de um retângulo. Cada vez que você aumenta essa divisão, mais próximo do retângulo você fica. E esse retângulo tem que tamanho? É o comprimento total dividido pela metade, né? Então você tem aqui, ó, meio retângulo ou meio círculo, que é a distância daqui até aqui, meio círculo, e a distância do meio até a beirada, que é o raio. Então, o raio e aqui meio comprimento, ou π vezes r, que é a metade de 2π vezes r. Como é um retângulo, é só você multiplicar o comprimento pela largura. Então, a área do círculo é multiplicar πr por r. πr é o quadrado. Um triângulo equilátero é uma figura mais específica. Então, um triângulo cujos 3 lados são do mesmo tamanho. A altura desse triângulo, ela pode ser calculada da seguinte maneira. L, altura, raiz de 3 sobre 2. Então, L é o lado, raiz de 3 sobre 2, e eu tenho a altura. A base vezes a altura é a fórmula para se achar a área do triângulo. Como, no nosso caso, a altura é L raiz de 3, sobre L vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é esse 2 aqui, ó, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes 2 sobre 1 eu inverti para ficar 1 sobre 2.
Divisão de fração, conserva de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, aqui é 1 sobre 2. E aí, 2 vezes 2 dá 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O hexágono. Hexágono é uma figura de 6 lados. Quando ele é dividido nas diagonais, além dele ter 6 lados, se ele é regular, ele tem 6 lados do mesmo tamanho e os ângulos internos do hexágono são todos do mesmo tamanho também. Logo, eu poderia dizer que um desses triângulos tem ângulo de 60 graus, porque a volta completa são 360 graus, e todos os ângulos deles são 60 graus. Logo, é um triângulo equilátero. Se a área do triângulo equilátero, que a gente viu exatamente no exercício anterior, ou na representação anterior, é o lado vezes a raiz de 3 sobre 4, só precisa multiplicar a fórmula por 6. Então, um triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 triângulos, é só multiplicar por 6. Fazendo a simplificação aqui por 2, vai dar 3. E aqui, 2. Então, 3, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E aqui tem algumas fórmulas que a gente pode usar para essas figuras planas. Então tá, fórmula para o triângulo, da área do triângulo, área do quadrado, que é lado vezes lado, que dá lado ao quadrado, do retângulo, lado maior vezes lado menor, ou base vezes altura. No paralelograma, a mesma coisa do retângulo. No losango, diagonal maior pela diagonal menor. No trapézio, soma das bases vezes a altura dividido por 2. E no círculo, π vezes o raio ao quadrado, como a gente viu agora há pouco. Bom, encerramos, pessoal, nossa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham aproveitado essa videoaula para entender o que é área e perímetro. A gente propõe alguns exercícios para que vocês fiquem mais conhecedores. Não esqueçam de anotar tudo que foi falado. Revejam a aula se for necessário. Até a próxima. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.